Olá pessoal, agora vamos falar sobre a fase pós-hepática, que envolve, que leva às elevações das bilirrubinas. Conversamos na fase pré-hepática, na fase hepática e agora estamos na fase pós-hepática. A fase pós-hepática também pode fazer com que haja as elevações das bilirrubinas através dos exames laboratoriais, a gente consegue perceber isso. E aí, claro, temos que ver se há evidência ou não de clínica, como a presença de icterícia, que vai caracterizar por uma elevação específica das bilirrubinas, que pode ser indireta ou direta, ou ambas podem estar elevadas. Bom, o que a gente conversou é que acontecia a fase pré-hepática, a fase hepática, e na fase pós-hepática, o que acontece aqui? Nós temos a liberação da bilirrubina direta. A bilirrubina era indireta, foi conjugada, virou direta, foi excretada. Aqui ela vai cair nos ductos biliares, nesses canalitos, vai ser armazenada na vesícula biliar e depois cai para o intestino em que sofre, lá onde sofre a metabolização da microbiota, das bactérias intestinais. Então aqui a gente tem a fase pós-hepática. E nessa fase pós-hepática, as complicações, as causas que vão fazer a elevação da bilirrubina serão qualquer ação que diminua o fluxo, o caminho. Porque veja bem, aqui na vesícula biliar não ocorre nenhum processo de biotransformação. É só armazenamento e condução para o intestino. Então qualquer obstrução nesse fluxo vai fazer com que haja o extravasamento da bilirrubina e a gente consiga capturar através de uma análise sanguínea esse extravasamento que se difunde pela circulação. Então o aumento das bilirrubinas conjugadas, vamos deixar aqui bem claro que é a bilirrubina conjugada, então é a bilirrubina direta. Então lembre-se que indireta, conjugou direta, saiu direta. A bilirrubina conjugada, quando se eleva por questões prejudicadas no fluxo da bile, do fluxo biliar, vão fazer essa elevação. E aí qualquer acometimento aqui vai fazer isso, que podem ser traumas, que podem ser obstruções por formações de cálculo, que é chamado de colestase. Então essa condição é chamada de colestase. E aí depende de onde ela é formada. Se ela é formada aqui nos ductos, ela pode ser chamada de coledocolitíase, que é a formação de cálculos nos ductos biliares. E esses cálculos obstruem, formam pedras, que tampam. E por consequência, o fluxo biliar não acontece e extravasa, passa do endotélio. Então, obstrução. Então, a colestase, ela pode ser intrínseca. Quando que ela é intrínseca? Quando ela está aqui na região realmente da vesícula biliar. Pode ser por uma questão de um tumor na vesícula biliar. E essas questões que são intrínsecas da própria vesícula podem obstruir a saída da bilirrubina conjugada. Podemos ter elevação da bilirrubina conjugada nessa fase pós-hepática por questões extrínsecas à vesícula biliar, por causas extrínsecas, como por exemplo pancreatites, porque a vesícula biliar tem outros órgãos aqui próximos, então a pancreatite, tumores no intestino, no próprio pâncreas, parasitas que podem subir aqui e entupir. Então a gente tem outras consequências extrínsecas à própria vesícula que podem impedir a saída da bilirrubina conjugada, ou seja, direta, e a elevação dela na corrente sanguínea. Lembre-se que aqui não há metabolização, é simplesmente a condução da eliminação da bilirrubina conjugada que vai seguir até o intestino, para sofrer a ação de quem? Da microbiota, e aqui isso poder ser microbiota. Então a gente tem a ação depois da microbiota que vai transformando em urobilinogênio até virar ou urobilina ou estercobilina, que é o processo final de degradação da bilirrubina. Urobilina quando ela for metabolizada lá nos rins pela reabsorção que ela teve. Ou estercobilina que sai nas fezes, que dá o marrom cocô. Então, nessa fase pós-hepática, a gente tem essa condição que pode obstruir a sua liberação
que vai seguir para o intestino. É interessante nesse ponto retornar em todo esse processo, porque aqui vai haver questões pertinentes aos recém-nascidos. Olha que interessante. O recém-nascido tem uma particularidade nesse processo da bilirrubina. Por quê? O recém-nascido, ele já nasce com as bilirrubinas elevadas. Olha que interessante. O seu valor de referência não é igual ao do adulto. Ele tem mais bilirrubina do que o adulto. Tudo bem. Por que isso acontece? Por algumas questões fisiológicas. Simples porque o eritrócito do recém-nascido ele tem uma vida menor. Ele não dura 120 dias mais ou menos como dura o eritrócito do adulto. Por consequência, nós temos mais destruição de eritrócito nesse recém-nascido durante todo o seu processo de formação. Então, há mais destruição de eritrócito, por consequência, mais formação de bilirrubina. Isso é uma das justificativas para que a bilirrubina do recém-nascido seja elevada. Mas não existe só essa complicação, que faz com que as bilirrubinas dos recém-nascidos estejam elevadas. Durante o seu processo de metabolização hepática no recém-nascido, a gente precisa dessa enzima UGT, a UDP, que é o de uridina de fosfato, glucuronasiltransferase. Essa enzima no recém-nascido ainda não está totalmente expressa, não só ela, como outros dos citocromos também. Então, como o recém-nascido ainda vai demorar um tempo para expressar esse fenótipo no retículo endoplasmático, demora para conjugar a bilirrubina indireta à direta no recém-nascido. Então acontece isso. Então, olha só, como a expressão desse fenótipo é diminuída no recém-nascido, nós temos uma elevação de bilirrubina indireta, já que também a destruição do eritrócito aqui no recém-nascido é mais rápida. Então, mais destruição de eritrócito, mais produção de bilirrubina, menos conjugação, elevação de bilirrubina indireta. Mas, até aqui eu disse a vocês que a bilirrubina, ela não trazia nenhum problema em si. A bilirrubina, a molécula, é só uma característica clínica e laboratorial do excesso dela. Então, olha que interessante. A bilirrubina já se observou que em uma certa condição de normalidade, basal, vamos dizer assim, ela tem até um fator protetivo. Né? Dizem que, nas análises, mostram que ela pode ser até ter uma ação antioxidante, sendo até um fator protetivo. Mas em níveis muito elevados, no adulto não chega a causar nenhum problema, como a gente comentou nas outras síndromes que acontecem aqui ou complicações. É mais um indicativo de que deixa de haver a metabolização da bilirrubina. Porém, no recém-nascido há uma questão. A bilirrubina em excesso demais, ela é neurotóxica. O nosso cérebro já está formado. Agora o recém-nascido, ele está em desenvolvimento cerebral. E por ser neurotóxica, existe uma condição, vou até escrever aqui, neurotóxica, chamada kernicterus. O kernicterus é uma condição que leva a danos cerebrais. Então, os danos cerebrais provenientes do excesso de bilirrubinas no recém-nascido é chamado de kernicterus. E esses danos cerebrais podem afetar as suas habilidades cognitivas, visão, audição e pode levar até a morte. Então, e é irreversível. Então, a pessoa fica sequelada. O kernicterus é as sequelas provenientes da toxicidade do excesso de bilirrubinas. Bom, mas se toda criança nasce com bilirrubina elevada, toda criança vai passar por isso? Não. É quando a gente tem uma hiperbilirrubinemia em valores muito altos, por condições que vão variar entre as crianças. Então, se ela já tem uma condição genética, que nem eu disse para vocês, se ela apresenta uma dessas condições hereditárias, como a síndrome de Gilbert, a de Crigler-Najjar, a de Rotor, a de Dubin-Johnson, se ela apresenta uma dessas, a quantidade de bilirrubina dela já vai ser elevada. E se ela tiver uma outra complicação que favoreça mais ainda a destruição do eritrócito? Então, de repente, ela nasceu com a condição da eritroblastose fetal, em que há incompatibilidade sanguínea entre ela e a mãe. E o que acontece? O organismo da mãe combate os eritrócitos dessa criança, o que destrói mais ainda
essas células que produzem mais bilirrubina, e aí ao nascer, durante esse processo, a neurotoxicidade vai ser evidenciada. E isso se torna um agravante, porque isso pode ser evitado. Olha que interessante, existe um tratamento para se evitar se acontecer que os níveis de bilirrubina passem da normalidade. Para evitarmos o kernicterus, como eu disse a vocês, a bilirrubina ela é fotossensível. Então, o que se faz? Essas crianças são submetidas à fototerapia, à incidência de luz numa frequência adequada para que se quebre, né? Haja uma fotólise da bilirrubina. E nessa fotólise, nessa destruição, evita-se o que? A toxicidade, né? Chegando à condição de kernicterus, que é a sequela proveniente do excesso de bilirrubina. Então não há um consenso, então depende do protocolo clínico, mas bilirrubinas totais acima de 17 miligramas, alguns falam em 15, outros falam em 12, já é uma condição de hiperbilirrubinemia para a criança que requer um tratamento com fototerapia, né? Então a fototerapia aqui é importante. Então, ao avaliar essa criança, esse recém-nascido, e percebe-se que a bilirrubina está muito elevada, faz-se a fototerapia e vai se acompanhando para ver se os níveis de bilirrubinas vão diminuindo com esse tratamento, né? Então, essa é uma abordagem utilizada para diminuir e não chegar ao kernicterus. Uma outra possibilidade é fazer um ex-sanguíneo. Transfusão. O que é isso? Esse ex-sanguíneo? É trocar o sangue da criança, é tirar esse sangue porque há uma grande concentração de bilirrubina indireta, né? De bilirrubina indireta. E essa bilirrubina indireta em excesso no recém-nascido é neurotóxica. Então troca-se o sangue, tira esse sangue e coloca um outro para que evite essa complicação de kernicterus, né? Então, para evitar isso, a gente pode optar por um ex-sanguíneo transfusão. Então, essa é uma outra possibilidade. Então, a gente tem uma atenção aqui com relação às crianças. Um outro mecanismo fisiológico que aumenta as concentrações das bilirrubinas, como eu disse a vocês, primeiro, a diminuição do tempo de vida do eritrócito. Segundo, porque ainda que a expressão não é total da UGT. Então, a criança ainda está expressando essas proteínas, o que diminui a conversão. E terceiro é o seguinte, a microbiota dessa criança ainda não está totalmente composta. Então, as bilirrubinas conjugadas que chegam aqui, vamos colocar aqui a bilirrubina conjugada, colocar os ácidos glicurônicos. Eles não sofrem ação da microbiota, das bactérias, né, para formar o urobilinogênio. E, por consequência, a maior reabsorção. Então, ela é mais absorvida, né? Então, ela volta para a corrente sanguínea. Aqui há mais captação de bilirrubina porque ela deixa de ser biotransformada pelas bactérias, né, no intestino. Então, condições do tempo de vida do eritrócito, diminuição da expressão da UGT, que ainda está em processo, microbiota que ainda não está totalmente composta, favorecem as elevações de bilirrubinas numa fase normal, numa fisiologia normal. Mas isso pode passar da normalidade, mesmo que a pessoa não tenha uma condição genética que favoreça isso, ou uma situação como a eritroblastose fetal. Então, quando ela passa de um patamar de segurança, a criança passa por fototerapia para evitar a neurotoxicidade e, por consequência, chegarmos ao kernicterus, né, que é irreversível e pode levar à morte. Assim como pode acontecer na síndrome de Crigler-Najjar do tipo 1, se não for bem tratada, porque imaginem só, ela é criança, ela já vai nascer com bilirrubinas elevadas. E aí ela nasce com Crigler-Najjar do tipo 1, em que essa enzima já nem funciona mais, então ela realmente tem que passar por um kernicterus, e dependendo da complicação, até um ex-sanguíneo
né, transfusão para evitar a neurotoxicidade. Então, observe que a fase pós-hepática é importante na questão dos ductos, do trânsito e da microbiota também. Porque aqui a gente tem a biotransformação da bilirrubina conjugada. Com isso, a gente fecha as fases da metabolização da bilirrubina. A fase pré-hepática, a fase hepática e a fase pós-hepática. No nosso próximo vídeo, parece que não tem fim esses vídeos, né? Mas esse assunto ele tem vários detalhes. A gente vai observar outros marcadores que são relevantes para percebermos algum dano nas células hepáticas. Porque com a bilirrubina indireta a gente já sabe, a fonte é o eritrócito, né, que a gente conversou. Mas e quando for na fase hepática? Então a gente vai conhecer outros marcadores para auxiliar essa observação. A gente já viu que as bilirrubinas, tanto a indireta quanto a direta, ou seja, a não conjugada e a conjugada, são observações importantes porque a gente entende clinicamente que possibilidade está acontecendo aqui, né? Então, fica para o próximo vídeo essa conversa numa abrangência maior, colocando todos esses marcadores para percebermos a melhor forma de entender a funcionalidade do fígado, né, das funções hepáticas. Até lá!